tarde, crianças! E aí? Estão dispostas para mais uma semana de estudos? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje, tá certo? Com o nosso livro de língua portuguesa, tá certo? Abram ele, por favor, na página 90, tá certo? Pois nós hoje vamos iniciar os estudos sobre a nossa gramática, tá certo? Nós vamos começar a compreender como são classificados os grupos de palavras da nossa língua portuguesa, tá certo? Então hoje nós vamos ter como estudo o substantivo próprio, comum e coletivo, tá certo? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Você já percebeu que cada elemento à nossa volta tem um nome? Você já parou para pensar nisso? Que tudo que existe tem um nome? Casa, menino, bola, árvore, gato, qualquer objeto, ser, espécie, local tem um nome, tá certo? Então, esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam os seres. Quando eu digo nomeiam, quer dizer que dá nome a todos os seres, como animais, objetos, pessoas, lugares. Os substantivos, eles podem ser classificados de várias formas, tá certo? Nós temos diversos tipos de substantivos. Só que hoje nós vamos conhecer 3, tá bom? Então, primeiro lugar, vamos voltar ao conceito do que é substantivo. Lembrando, substantivo é aquele grupo de palavras, tá certo? Que nomeia os seres, que dá nome a tudo aquilo que existe, tá certo? Então, dentro da classificação, nós vamos conhecer 3 hoje. O primeiro é o que nós chamamos de substantivo próprio, tá certo? Por que ele tem esse nome substantivo próprio? Os substantivos próprios são aqueles substantivos que nomeiam seres de um modo particular, como nome de pessoas, nomes de ruas, nomes de avenidas, nomes de cidades, países, títulos de livros, nomes de lojas, tá certo? E eles sempre são escritos com letras maiúsculas. Por exemplo, Rio de Janeiro, Pedro, Praça dos Três Poderes, Espanha, Lojas Bom Preço, Alice no País das Maravilhas. Então, todos esses nomes são nomes atribuídos a um ser em especial, a um ser em particular, tá certo? Então, eles são considerados substantivos próprios, tá certo? Quando eu me refiro a um ser em particular, quer dizer aquele ser único, tá certo? Que só tem, embora eu tenha, mas existem vários Pedros, existem várias Marias. Sim, existem vários Pedros, existem várias Marias, mas cada um é um ser especial, é um ser diferente, é um ser único, tá certo? Então ele é particular, o seu nome é particular, tá bom? Agora, a segunda classificação que nós podemos atribuir ao substantivo é quando nós dizemos que ele pode ser um substantivo comum, tá certo?
Ele vai ser um substantivo comum quando ele indica seres da mesma espécie. Por exemplo, gato. Não existe só um gato, existem diversos gatos. Então, eu estou me referindo a uma espécie, né? E todo substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, tá certo? Então, seres da mesma espécie, objetos, tá certo? São escritos com letra minúscula. Por exemplo, livro, gato, carro, estante, leão. Agora, se por exemplo eu usar a seguinte frase: meu cachorro Bob morreu. Nessa frase, eu tenho um substantivo próprio e tenho um substantivo comum. Quem pode me dizer quem é o substantivo próprio e o substantivo comum? Repetindo, meu cachorro Bob morreu. Vai ser classificado como substantivo comum a palavra cachorro, porque ela está se referindo a uma espécie de animal, a uma variedade de animal. Agora, quando eu digo Bob, Bob é um substantivo particular, porque é o nome daquele cachorro, tá certo? Então, existe essa diferença aí quando nós estivermos nos referindo a substantivos próprios e comuns, tá bom? Então, a terceira classificação que nós vamos estudar hoje é a classificação que nós conhecemos por substantivo coletivo, tá certo? Primeiro lugar, nós temos que saber que a palavra coletivo, ela lembra coleção, quer dizer, uma grande quantidade de coisas, tá certo? Então, o substantivo coletivo vão ser aqueles substantivos que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie, com uma só palavra. Por exemplo, quando eu me refiro cardume, cardume quer dizer o quê? Uma grande quantidade de peixe. Então, a palavra cardume é um substantivo coletivo. Colmeia está se referindo ao quê? A uma grande quantidade de abelhas. Biblioteca está se referindo a uma grande quantidade de livros. Ramalhete, a uma grande quantidade de flores. Constelação é um conjunto de estrelas, tá certo? Então, dessas palavras que foram citadas, vão ser consideradas substantivos coletivos: cardume, colmeia, biblioteca, ramalhete, constelação. Por quê? Com uma única palavra, elas vão estar indicando um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá certo? E com uma observação: mesmo essa palavra indicando um conjunto de seres, indicando vários seres, ela sempre será escrita no singular, tá certo? Vocês vão ver na página 92 do livro de vocês que tem uma lista de diversos substantivos coletivos para que vocês possam ler e ir memorizando, tá certo? Então, após a explicação da videoaula, vocês vão reforçar aí, tá certo? A compreensão do conteúdo, lendo as páginas 90 até a 92. E em seguida vão desenvolver a atividade que se encontra nas páginas 93 até a 95, tá certo? Tchau, tchau!